Toma. Depois que você lavar, você deixa eu tocar. Eu te falei que é caro. Tá. Não, eu desliguei. Para não ficar dando interferência. Só apertar. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Com grande alegria que nós estamos aqui, mais um dia, para louvar e exaltar o nome do Senhor. E bem-aventurados somos nós que estamos aqui nesta manhã. Aleluia. Enquanto muitos preferiram estar em casa, estar fazendo outras coisas, nós escolhemos a melhor parte, que é estar diante da presença do Senhor. Aleluia. Vamos orar ao Senhor nesta manhã. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Senhor, meu Deus e amado Pai, graças nós te damos por este dia, meu Pai. Nós te damos graças pelas tuas misericórdias que se renovaram nas nossas vidas no dia de hoje. Pedimos ao Senhor neste momento que o Senhor, meu Pai, venha tomar a frente e a direção deste culto. Meu Pai, que tudo aquilo que for ministrado diante do teu altar seja para glorificar o teu santo nome, promover o teu reino e te exaltar e te engrandecer acima de tudo, pois a honra é do Senhor, a glória é do Senhor, o louvor é do Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus, que o Senhor vem nos encher neste dia, a ponto, meu Pai, que nós venhamos transbordar da tua presença. Fale conosco, ó Pai, nesta manhã, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações. Ah, Senhor, meu Deus e amado Pai, que a tua palavra venha gerar frutos em cada coração para a honra e glória do teu santo nome. Desde já, meu Deus, nós pedimos que o Senhor repreende toda distração, ó Pai, tudo aquilo que não provém de ti. Meu Pai, a tua igreja veio com o intuito de adorar, de exaltar o teu santo nome. Que nós venhamos neste dia adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E que nada, meu Pai, venha nos distrair. Que nada venha nos tirar o foco, meu Pai, de adorar o teu santo nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 34 vai dizer assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e junto exaltemos o seu nome. Que nós venhamos engrandecer o nome do Senhor e que juntos, unidos em comunhão, nós venhamos exaltar o nome dele. Aleluia. Vamos receber o ministério de louvor nesta manhã. E que você venha estar com o coração quebrantado, contrito diante da presença de Deus. Porque eu creio que o Senhor irá falar conosco nesta manhã. E que nós não vamos sair daqui da mesma forma, mas que nós venhamos sair daqui transformados pela palavra do Senhor. Aleluia. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos juntos adorar o Senhor com todo o nosso coração, pois o Senhor, Ele habita no meio dos louvores. Vamos juntos, numa só voz, né, adorar aquele que é digno de toda honra e glória e louvor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui,
Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade,
bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucuras, tristezas eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dias de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou.
Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dias de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, mas sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dias de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Glória a Deus. Que nesta manhã nós possamos exalar o bom perfume que é Jesus. A presença dele é real em nosso meio. Por mais que não temos instrumentos, mas nós temos um coração adorador. Isso é o que importa para o Senhor. Que nesta manhã nós possamos exalar a essência, exalar o bom perfume que é Jesus. Que nós possamos com todo o nosso coração quebrantado adorar em nome do Senhor Jesus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. O bem mais precioso de Deus que é a nossa vida.
Quantos nessa manhã não tiveram a oportunidade de acordar, mas a bondade e a misericórdia do Senhor nos colocou de pé e nos trouxe até a casa do Senhor. Isso não tem preço, isso o dinheiro não compra, somente a graça de Deus pode nos conceder. Aleluia, Jesus. Eu queria que a igreja louvasse um louvor junto comigo. Enquanto eu preparava a palavra para essa manhã, o Senhor me trouxe aos primeiros dias da minha caminhada. E eu lembro que esse louvor era ministrado muito no altar do Senhor. E amanhã da ceia do fortalecimento, nós cremos que Jesus é a nossa força. E nós cremos que só Ele pode nos sustentar todos os dias da nossa vida. E o louvor que o Senhor ministrava ao meu coração é um que a igreja já conhece. Renova-me. Oh, Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu necessita mais de ti. Glória a Deus. Aleluia. Jesus nos renova nessa manhã, Senhor. Estamos aqui sedentos, famintos pela tua presença, Senhor. Ai de nós, Senhor, se não fosse a tua presença. Ai de nós se não fosse a graça do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo o que nós temos vivido aqui. Mas nós cremos que o Senhor tem maná para nossas vidas. O Senhor tem uma palavra revelada aos nossos corações. Que o Espírito Santo do Senhor ministre em nossos corações. Que não seja palavras, mas que seja palavra de vida para os nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças nessa manhã. Nós viemos nessa manhã oferecer as nossas primícias, os primeiros momentos do nosso dia na tua presença, Senhor. Tudo o que nós temos nessa manhã é um coração quebrantado. Que o Senhor nessa manhã envie a tua palavra, envie a mensagem. Porque o importante nesse altar não é o pregador, mas a mensagem que irá ser ministrada, Senhor. Que a presença do Senhor nos encha nessa manhã. Que possamos sair daqui, Senhor, renovados, fortalecidos, transformados e cheios do poder do Espírito Santo. Que possamos, ó Pai, nos encher nessa manhã da tua presença. Nós cremos, ó Pai, que algo novo da parte do Senhor, o Senhor tem para nos revelar nessa manhã. Que o Senhor seja exaltado, glorificado, que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja adorado, que a presença do Senhor, que a glória do Senhor encha essa casa. Nós não sairemos daqui, Senhor, mas olhando para o mundo natural, mas nós, ó Pai, contemplaremos o sobrenatural de Deus. Nós, ó Pai, receberemos uma palavra
palavra de correção, uma palavra de exortação, uma palavra de edificação. Que nós nessa manhã venhamos edificar, ó Pai, a nossa vida na Tua palavra. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, nos trouxe à Tua casa. A Tua presença nos atraiu a este lugar, Senhor. Quantos, ó Pai, queriam estar aqui, mas não têm a oportunidade nessa manhã, por motivo de doença, de trabalho, mas o Senhor nos deu esse privilégio, o Senhor nos concedeu essa oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor repreenda todo engano, toda distração, tudo aquilo que tentar, ó Pai, mudar o nosso foco da Tua palavra. Mas que a Tua palavra, Senhor, venha nos encher nessa manhã. Que a Tua palavra venha nos purificar. Que a Tua palavra venha nos renovar, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, sair daqui alimentados na Tua palavra para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor se encontra no Salmos 37. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, fiel e justo. Aleluia, Jesus. Aleluia. No versículo, aleluia, Jesus, 3, a palavra do Senhor nos fala assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. O versículo chave do Senhor para nossas vidas nessa manhã, irmãos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol a meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os teus maus desígnios. Deixa ir, abandone o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas o que espera no Senhor possuirão a terra. Aleluia. Pode se assentar, ficar à vontade na casa do Senhor. E eu pude até compartilhar na célula, irmãos, na quinta-feira que foi lá em casa. Se o nosso maior desejo for agradar o Senhor, irmãos, o Senhor mesmo sonda e conhece os nossos corações. Ele sabe o desejo que tem em nosso coração. E Ele concederá para a glória do nome do Senhor, irmãos. Que não venhamos tirar o nosso coração do Senhor, que não venhamos duvidar, que não venhamos ser incrédulos, mas que possamos ter uma vida que agrade ao Senhor, irmãos. Nós estamos no projeto de vida, avante, pois, e sem parar. Mas nós só vamos avançar quando o Senhor estiver na direção da nossa vida. Quando o Senhor estiver direcionando, eu creio que o propósito do Senhor se cumprirá em nossas vidas. Nós viveremos uma vida para contar testemunho no altar do Senhor. Porque fiel é o Senhor quem nos prometeu, irmãos. Mas a pergunta que o Senhor nos faz nessa manhã: nós temos vivido uma vida de agradar ao Senhor, irmãos? Quando a voz do Senhor vem aos nossos ouvidos, será que nós temos atendido aquilo que o Senhor tem nos chamado? O Senhor tem nos chamado a manter a fidelidade, a manter o nosso coração nele, a agradar ele com nossas atitudes. Aleluia, Jesus.
Porque muitas das vezes o nosso pensamento é que nós não estamos fazendo mal, nós já estamos tendo uma vida que agrade ao Senhor, mas aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse tem pecado contra o Senhor. Que não venhamos omitir, mas que possamos viver uma vida que agrade ao Senhor e que venhamos fazer o bem na terra a todos aqueles que o Senhor nos enviar. O Senhor tem nos dado a oportunidade de fazer o bem a alguém, irmãos. Que venhamos fazer o bem a alguém. Alguém está necessitando de nós, mas que nós venhamos primeiramente agradar ao Senhor, viver uma vida que agrade a Deus e descansar no Senhor. Não é viver ansioso, desesperado. Nós cremos que no tempo determinado por Deus, aquilo que nós temos buscado, o desejo do nosso coração, o Senhor responderá a cada um deles. E nós viveremos uma vida no altar do Senhor, uma vida de entrega. O nosso coração não estará aí fora, mas o nosso coração estará plantado no altar. E nós cremos que as bênçãos do Senhor chegarão até a nós. Porque o Senhor tem liberado bênçãos sobre a nossa vida. O Senhor tem liberado algo novo para nossas vidas. Depende de uma escolha nossa. A escolha é nossa. E eu falo que eu sempre vou repetir isso. O Thales Roberto tem um louvor que fala assim: todos os dias eu escolho Deus. Que nós venhamos todos os dias da nossa vida fazer essa escolha. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Nós escolheremos Deus, irmãos. É a melhor escolha que nós possamos fazer. Agradar ao Senhor, irmãos. Eu falo que esse versículo que o Senhor me deu, eu estava aqui numa ministração com a pastora Eliane e ela citou esse versículo. E eu saí daqui com o meu coração inundado com essa palavra. No versículo 4 nos fala assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que nós venhamos agradar o Senhor, que as nossas atitudes sejam atitudes de servos e servas do Senhor. Quando a gente encontrar aquilo que não agrada à palavra do Senhor, que venhamos nos posicionar e posicionar com sabedoria, irmãos. Sabe por que Daniel foi um homem de excelência? Ele tinha um espírito de excelência, Deus depositou nele, porque ele era um homem sábio. Ele sabia na hora de falar e com sabedoria, irmãos, que venhamos buscar dessa sabedoria, que venhamos ter uma vida de prudência, de simplicidade, de humildade. E nós cremos que o nosso Deus há de nos entregar aquilo que Ele tem para nossas vidas, irmãos. Quantas das vezes nós queremos tantas coisas, mas nós nos esquecemos de falar no final que seja feita a vontade do Senhor. Que seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas, irmãos. Que seja feito aquilo que o Senhor... eu amo o Salmo 139. Porque o Senhor já tem escrito todos os dias da nossa vida, irmãos, no livro dele. O Senhor tem uma história escrita para cada um de nós, irmãos. Mas não é uma história, irmãos, do Deuteronômio 28, a partir do versículo 14. Mas é a partir do 1. Bendito será, irmãos, nós seremos benditos sobre a terra. Nós e a nossa geração serão benditas sobre a terra, porque nós viveremos para agradar ao Senhor, irmãos. Quantos têm perdido isso? Tem olhado para a direita, tem olhado para a esquerda, tem olhado para a vida do outro, mas que possamos olhar para nós, que possamos olhar para o nosso Deus. E quão grande é o nosso Deus, irmãos! Quão grande é o nosso Deus! A palavra do Senhor, lá em Mateus 7,
24, vai nos falar assim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com o impétrio contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como impétrio contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mas nós não, nós estamos edificando a nossa casa na rocha, que é o Senhor Jesus. A nossa casa está sendo edificada na presença do Senhor. A nossa casa está sendo edificada na palavra. Nós não somos daqueles que somente ouvimos, mas nós praticamos aquilo que nós temos ouvido de Deus, irmãos. Que possamos continuar nessa fé. Continuar plantando na casa do Senhor, plantando no altar do Senhor, ainda que seja lágrimas, mas nós cremos que nós colheremos as bênçãos de Deus, irmãos. Deus tem bênçãos liberadas sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor está sendo profetizada sobre as nossas vidas. Que possamos viver de acordo com aquilo que Deus tem revelado aos nossos corações. Conforme aquilo que a palavra tem falado em nossos corações. Que possamos edificar a nossa casa na palavra do Senhor, irmãos. Porque no versículo 13 aí, irmãos, olha para a igreja ver. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Mas nós seremos daqueles que entraremos pela porta estreita. Tá difícil, mas Deus há de nos sustentar. O governo está difícil, a política está difícil. Quantos são os inimigos que têm levantado contra a minha vida? Tem se levantado o inferno inteiro contra a minha vida. Mas eu vou viver uma vida que agrada ao Senhor. Eu confiarei que Deus está comigo. Eu confio no Senhor, irmãos. Nós confiamos no Senhor. O Senhor está conosco. Nós não olharemos para trás, mas nós seguiremos adiante. E o Senhor nos dará a vitória, porque nós não negociaremos a presença de Deus em nossas vidas. Nós não negociaremos, seremos fiel até o fim, até a volta de Jesus. Nós seremos fiel, permaneceremos guardados pelo Senhor. Grande é o nosso Deus, irmãos. Grande é o nosso Deus. Mas a pergunta que a palavra, lendo esse texto de Mateus 7, 24, eu trouxe essa pergunta ao meu coração lá em casa. Onde estamos construindo nossas vidas? Onde nós temos construído a nossa vida? E eu tenho meditado muito, irmãos, no livro de Atos lá em casa. O dia que o irmão colocou aqui, eu levantei a mão e falei assim, esse propósito está no meu coração. Nem que seja cochilando na hora de dormir, eu vou ler o livro de Atos todo até o final do ano. Vou ler, reler, ler, reler, ler, reler. Onde eu não compreender, eu vou ler de novo. E ontem eu estava lendo, irmãos. E lá em casa eu fiquei maravilhada quando eu li Atos 8. Quando a gente vê, irmãos, dois grandes homens
de Deus, que é Filipe e Estevão. Filipe ouviu a voz do Senhor e foi em direção ao eunuco, irmãos. Quantas das vezes Deus tem falado em nossos ouvidos e nós não tem ido em direção ao perdido, não tem ido em direção àquele que necessita de ouvir a palavra do Senhor? E olhei também para um outro grande homem de Deus, que é Estevão, o primeiro diácono da casa do Senhor, irmãos. No momento que ele estava sendo apedrejado por causa do nome de Jesus, ele olha para os céus e vê os céus abertos, irmão. E sabe o que Filipe fala? Pai, perdoa-lhes, não impute esse pecado a eles. E assim tem que ser a nossa vida, irmãos. Se bater do lado direito, ofereça o lado esquerdo. Porque quantas das vezes nós queremos vencer um pequeno atrito, uma pequena confusão com a nossa força, com o nosso argumento. E eu tenho aprendido isso muito com o Senhor. O Senhor é justo, é santo, é fiel. É Ele quem vai pelejar por nós, irmãos. Não é o nosso argumento que vai convencer o irmão do erro dele, irmãos. Mas é o quê? Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E eu tenho visto isso acontecer na minha vida, porque eu sou daquela que, dependendo do que me falar, irmão, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Mas eu tenho aprendido isso, que na minha pressa, no meu falar, eu não vou convencer ninguém. Mas o Espírito Santo, esse sim é poderoso para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A melhor forma de nós vencermos as batalhas da vida, irmãos, é em silêncio, é em oração, falando na hora certa, as palavras certas, sendo direcionados pelo Espírito Santo do Senhor. Assim foram os homens de Atos, irmãos. Eles buscavam a direção de Deus. E sabe uma chave que Deus tem trago à minha vida? Que no livro de Lucas, o Senhor Jesus é relatado várias vezes orando, ensinando os discípulos a orar. Mas na igreja de Atos, a igreja orava. Por quê? Porque eles aprenderam com Jesus que a maior arma do cristão é a oração. Que quando nós oramos, nós alcançamos o coração de Deus. E Deus envia respostas sobre as nossas vidas. Que não venhamos ficar lançando palavras, mas que possamos entrar no nosso quarto e entregar ao Senhor. E confiar e descansar no Senhor. Porque o Senhor já sabe tudo o que vai nos acontecer. O Senhor já sabe do nosso amanhã, já está escrito no livro do Senhor lá. Quando nós olhamos para Jesus, irmãos, porque Ele vive, posso crer no amanhã, irmãos. Que não venhamos ser ansiosos, que não venhamos viver desejando o amanhã, mas que possamos hoje confiar no Senhor, entregar ao Senhor os cuidados da nossa vida. E nós cremos que nós viveremos a abundância de Deus em nossas vidas. Jesus Cristo, irmãos, nos fala em João 10:10, que o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir, mas que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, irmãos. Onde há vida em abundância, há prosperidade, há saúde, há força, há vigor, há sonhos, há projetos, irmãos. Eu falo que a pastora Eliane, na quinta-feira, na ministração, ela deu um exemplo aqui que ela sempre dá. E o exemplo que ela deu, irmãos, é do nosso corpo.
O nosso corpo é feito de quê? Articulações. Quando uma pessoa tem um AVC, o que acontece? O corpo dela paralisa. Mas que nós venhamos manter em movimento, crendo que o Senhor vai dar a direção e nós agradaremos ao Senhor e o Senhor satisfará os desejos do nosso coração, irmão. É Deus quem vai nos conceder, irmãos. A palavra do Senhor também se encontra em Romanos 14, versículo 12. Aleluia, Jesus. Nós não vamos ficar preocupados, irmãos. Nós vamos entregar ao Senhor todos os cuidados da nossa vida. Olha o que a palavra do Senhor nos fala em Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Um dia, irmãos, estaremos todos nós diante do nosso Deus. E cada um de nós daremos conta daquilo que nós fizemos aqui na terra. Eu não fico preocupada, irmãos, com a vida alheia. Hoje, a minha maior preocupação é buscar pela minha salvação. E apresentar a salvação àqueles que estão próximos de mim. Mas a decisão, a escolha é de cada um. Porque essa palavra nos fala, assim pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. No dia do juízo, irmãos, nós não teremos, irmãos, mas fulano, ciclano, bertano, era pregador tal, era cantor tal, era fulano de tal, era pastor tal. O Senhor vai querer saber somente de uma coisa: onde está o nosso coração? Se realmente está nele. Porque quantos têm firmado a fé em vida de pessoas, de cantores, mas a palavra do Senhor nos dá a direção, que nós devemos estar com o nosso coração em Deus, irmãos. Uma vida de intimidade com Deus. Uma vida que agrade ao Senhor. Que possamos entrar no mais íntimo do nosso coração. E encontrar Deus em nosso coração, irmãos. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para nossas vidas. Mas cabe a cada um de nós fazer a escolha certa. E nessa manhã nós fazemos a escolha certa. Agradar ao Senhor. Agradar a Deus. Guardar a palavra do Senhor. Viver uma vida santa, separada do pecado, irmãos. Uma vida separada do pecado. Todos os dias, eu sempre falo isso, todos os dias o pecado bate na porta, não é só de um, não, é de todos. O pecado, ele bate na porta de todas. Mas nós escolhemos Deus. Nós escolhemos Deus, irmãos. Ele bate na minha porta. O pecado não quer saber do título, do cargo, onde eu estou servindo. Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade, irmãos. É isso que Deus tem procurado em nós. Que nós venhamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade, irmãos. Porque quantas das vezes as preocupações com pessoas, com coisas, tem nos afastado da presença do Senhor, mas nessa manhã o Senhor está aqui, Ele está aqui para nos renovar, para nos fortalecer, para abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para ouvir a voz dEle, aleluia.
Jesus. Filipenses 4, aleluia. O livro de Filipenses é muito lindo, irmãos. E eu vou ler essa versão aqui, vou ler a que eu trouxe, a que eu estava estudando lá em casa. O versículo 10 nos fala assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contentemente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Olha o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E no versículo 19, a palavra do Senhor vai nos falar assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E a minha versão de Filipenses 4:13, que eu anotei aqui, irmãos, e eu acho que é a melhor forma de nós interpretarmos esse versículo: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. É com a força que Cristo nos dá, irmãos. Não é de nós mesmos. Não é sobre a nossa força, a força humana. Mas é sobre o Espírito Santo do Senhor. É com Jesus que nós venceremos toda e qualquer situação, irmãos. Que possamos ter Jesus no centro da nossa vida. Que os nossos olhos estejam em Deus. E nós cremos que as promessas do Senhor se cumprirão em nossas vidas. E nós contaremos os milagres, os sinais e prodígios que acontecerão em nossas vidas. Eu sei que muitas das vezes, dependendo da circunstância, daquele momento que nós estamos vivendo, irmãos, é difícil confiar, é difícil descansar. Mas se nós colocarmos em nosso coração agradar ao Senhor, irmãos, agradar ao Senhor, irmãos. Porque eu falo que muitas das vezes as pessoas se pegam examinando a vida de outras pessoas. Isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Mas eu falo para os irmãos que nem todos vão entender o propósito que está em nosso coração. Muitos vão nos rotular de religioso. Muitos vão nos rotular como bajuladores. Mas somente quem conhece o propósito que está em nosso coração é que vai entender que nós somos servos de Deus, servas de Deus, fiel à obra do Senhor, porque Ele nos salvou, Ele nos resgatou, irmãos. Nós fomos resgatados do mundo lá fora. O Senhor nos trouxe, nos
nos atraiu à presença dele. E só nós sabemos o que está dentro do nosso coração. Só nós e Deus sabemos quão difícil é caminhar. Quão difícil nós olharmos para o natural, o mundo natural. Quão difícil é caminhar, irmãos. Mas o que nos fortalece é saber que quem nos chamou é Deus. E nós viveremos o sobrenatural de Deus, irmãos. O que é o sobrenatural de Deus? É nós estarmos aqui, irmãos. Muitos não compreendem. Muitos não vão compreender este tempo de qualidade que nós passamos na presença do Senhor. Aqueles que ainda não tiveram os olhos abertos ao Evangelho, muitas das vezes vai nos rotular de louco. Porque nós temos deixado algo para servir ao Senhor. Mas o Senhor, nessa manhã, Ele nos fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos dos nossos corações, irmãos. É viver uma vida que agrada ao Senhor. E aqui nos fala, o apóstolo Paulo nos fala, que isso tem que ser a chave da nossa vida, irmãos. Aprender a ser humilhado, como também ser honrado. A nossa vida não está pautada no deserto. A nossa vida está firmada na rocha que é o Senhor Jesus. E Ele também nos fala que Ele aprendeu a viver honrado por Deus. Mas isso não era o propósito do coração dele. Ele sabia, ele tinha convicção, certeza de quem ele tinha servido, de quem ele tinha encontrado no momento que ele foi salvo. E assim somos nós sabemos que nós encontramos Deus, irmão. Nós tivemos um encontro com Deus, irmão. Só Deus pode nos trazer à casa dele, irmãos. A casa é do Senhor, irmãos. Nós somos atraídos pela presença do Senhor. E nós vamos dar continuidade e passar para a parte da ceia. Mas eu quero louvar junto com a igreja. Esse louvor que eu separei. E esse louvor também, ele faz parte do início da minha caminhada. E hoje eu posso olhar para Deus e cantar este louvor. Quão grande é o Senhor. Quão grande é o meu Deus, irmãos. Quão grande é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Que a igreja medite na letra desse louvor e volte para casa crendo na palavra do Senhor. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Esplendor de um rei. Oh, aleluia. Faz a terra se alegrar. E
Meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Tu és fiel, Jesus. Meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, dos hão de ver quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quão grande é o Senhor. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és santo, tu és fiel, Jesus. Te damos graças. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa luz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, de ver quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Quão grande és tu. Grande és tu. Oh, glória. Canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Glória a Deus. És tu. Alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Grande és tu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cantarei quão grande és tu. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria convidar aqui a Lu para ministrar a oração. Aleluia, Jesus.
e ela vai estar orando, apresentando ao Senhor a ceia do fortalecimento e apresentando os projetos de vida. Eu falo, Lu, que eu aprendo com Davi. Davi planejou, mas quem executou foi Salomão. Que nós venhamos planejar para nossas vidas, mas que possamos também planejar para os nossos filhos. De geração em geração, Deus é o nosso Deus. Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos estar apresentando esta ceia ao Senhor, a ceia do fortalecimento. E assim como a palavra nos diz, assim como Elias, ele se alimentou daquele pão, daquela água, e assim ele teve força para caminhar, que nós possamos, em nome de Jesus, nesta manhã, através deste ato profético, que nós possamos ser fortalecidos pela fé em Deus. Assim como nós já fomos alimentados pela palavra, mas que nós possamos, em nome de Jesus, através deste ato, ser alimentados espiritualmente, para que nós possamos permanecer firmes diante da presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós apresentamos ao Senhor e consagramos este pão e esta água. Meu Pai, que a partir de agora não seja simplesmente um pão e uma água, mas que possamos ser renovados e fortalecidos através da Tua presença nesta manhã, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, ó Deus, nós precisamos permanecer firmes diante da Tua presença. Que o Senhor venha com a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas nesta manhã. Nos tome pelas Tuas mãos, ó Deus, e nos ajude na caminhada. Nós sabemos, ó Deus, que muitas coisas nós passaremos nesta terra, mas com o Senhor, com o renovo e o fortalecimento que vem dos céus, nós permaneceremos firmes diante da Tua presença. Eis-nos aqui, ó Deus, eu oro para que através desta ceia, que o Senhor abra o nosso entendimento espiritual, que nós possamos permanecer, ó Deus, firmados na Tua casa, plantados na Tua presença em nome de Jesus, e que nós possamos produzir frutos para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós também queremos apresentar ao Senhor nesta manhã, esses projetos, ó Deus, que têm sido propostos em cada coração. Meu Pai, que não seja somente no final deste ano, mas que seja todos os dias das nossas vidas. Que nós possamos, em nome de Jesus, desejar estar diante da Tua presença e que o Senhor possa conceder os desejos do nosso coração, assim como foi ministrado na Tua palavra. Mas que, em primeiro lugar, que o desejo do nosso coração seja servir ao Senhor, buscar pela Tua presença, que nós possamos agradar ao Senhor, que assim nós cremos que o Senhor satisfará os desejos do nosso coração. Entregamos ao Senhor cada projeto, cada plano, ó Deus, cada desejo de cada coração, de cada membro deste ministério. E que acima de tudo, que a Tua presença, que o Teu Espírito não venha faltar sobre as nossas vidas. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode servir, irmãos. Glória a Deus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto a tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar. Mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir.
Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor seja a nossa força. Que venhamos estar no centro da vontade de Deus. E assim nós participaremos juntos. Aleluia, Jesus. Te dou graças. Glória a Deus. Te damos graças, Senhor. Declaramos que santo, 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 santo é o Senhor. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Quem peleja as nossas batalhas é o Senhor. E com o Senhor nós venceremos todas as nossas batalhas. E receberemos do Senhor a coroa da vida. Juntos comeremos do fruto da árvore da vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos, aleluia, louvar. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estaremos apresentando ao Senhor. Eu tenho pedido, irmãos, orações. Se alguém tem alguém também no seu pensamento, lembre dessa pessoa. Mas eu tenho pedido para o Fernando, para a Aparecida, que os irmãos, ao lembrar de alguém, ore por essa pessoa. Peça a Deus
que o Senhor, ó Pai, venha responder as orações, que nós venhamos ouvir testemunhos de vida, que possamos ouvir essas pessoas contando o milagre do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Ti nós apresentamos, ó Pai, a vida do Fernando, da Aparecida, Senhor. Apresentamos ao Senhor nessa manhã essa caixinha. Há sonhos, ó Pai, há pedidos. O Senhor, ó Pai, sabe o pedido de cada um que se encontra aqui. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Que conforme a vontade do Senhor, ó Pai, esses pedidos venham ser atendidos para a glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor seja exaltado, glorificado, bendito, honrado através dessas vidas, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas que o Senhor tem feito a Teu povo, a Tua igreja. Que essas promessas venham se cumprir conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Também nessa manhã, Senhor, nós apresentamos a Ti as nossas crianças. Nós temos visto, Senhor, tantos ataques contra as nossas crianças. Mas nós cremos que o Senhor, ó Pai, guardará cada uma delas. Que o Senhor venha derramar, ó Pai, sabedoria, conhecimento. Que o Senhor venha conceder a cada uma delas dons e talentos para Te servir, Senhor. Mas que acima de tudo, que as nossas crianças, Senhor, sejam tementes ao Senhor. Que guardem a palavra do Senhor, ó Pai, no coração. Que sejam, ó Pai, crianças, adolescentes, jovens, ó Pai, que guardem a Tua palavra, Senhor. Nós cremos que de geração em geração, o Senhor é o nosso Deus. E nós ainda veremos, ó Pai, as nossas crianças, ó Pai, exercendo aquilo que o Senhor, ó Pai, tem reservado para cada uma delas. E elas, ó Pai, darão continuidade na obra do Senhor. Elas serão os profetas, os missionários, os intercessores, os pregadores, os pastores, crianças cheias das virtudes do Espírito Santo. Que elas cresçam na Tua presença, em nome de Jesus, ó Pai. A Ti nós apresentamos, ó Pai, cada um que se encontra aqui, aqueles, ó Pai, que não puderam estar aqui, apresentamos a Ti o nosso pastor, a liderança dessa igreja, que o Senhor, ó Pai, venha dar visão do reino, que o Senhor venha dar sabedoria ao Teu servo, Senhor, que Ele continue, ó Pai, conduzindo este rebanho para a glória do nome do Senhor. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor é quem sustenta essa obra. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós cremos que quem sustenta a casa do Senhor é a presença do Senhor. Que o Senhor continue sustentando a tua casa. Que o Senhor nos dê uma semana na presença do Senhor, abençoada. Que nós venhamos, ó Pai, receber bênçãos da parte de Deus para nossas vidas. Apresentamos ao Senhor, ó Pai, este domingo, que possamos dar testemunho, ó Pai, de Jesus Cristo, ó Pai, que possamos anunciar a palavra do Senhor com intrepidez, com ousadia, que o Senhor repreenda da nossa vida o medo, a covardia,
Que o Senhor repreenda da nossa vida a incredulidade, a dúvida, mas que venhamos, ó Pai, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é anunciar o reino, e que venha o teu reino, e que venha o teu reino, Senhor, que venha o teu reino sobre o Brasil. Repreenda, Senhor, toda obra contrária, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, e nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus. Ainda que o inimigo tente contra essa nação é do Senhor Jesus. Nós ainda veremos, ó Pai, vidas se dobrarem diante do Senhor, vidas, Senhor, se dobrarem diante da tua palavra, porque o Brasil é do Senhor Jesus. E que venha o teu reino, e que venha o teu reino sobre o Brasil, sobre o bairro do Pires, sobre Congonhas, e que venha o teu reino, Senhor, e que venha o teu reino. O Senhor não perdeu o controle, o Senhor continua no controle, o Senhor governa céus e terra. E que venha o teu reino, e que venha o teu reino, e que o amor do Pai, que a graça do Filho, a doce comunhão e consolações do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para sempre. Amém. E graças a Deus. Perdão, irmãos. Nós vamos apresentar ao Senhor os dizimistas ofertantes, aqueles que contribuem com a obra do Senhor, aqueles que têm mantido essa casa. Que o Senhor venha sustentar a nossa casa, os nossos celeiros, a nossa saúde. Que o Senhor repreenda da nossa vida tudo aquilo que não provém do Senhor. Senhor, a Ti nós apresentamos os dizimistas ofertantes, aqueles que contribuem com a tua obra, com amor e fidelidade, têm plantado no teu altar. Que o Senhor, ó Pai, venha abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Que nós venhamos, ó Pai, honrar a tua casa com os nossos bens, com as nossas primícias. Que o Senhor, ó Pai, repreenda o devorador, o migrador, o ceifador, a peste, o gafanhoto, tudo aquilo que tentar ceifar a nossa vida financeira. Quem nos sustenta, quem nos mantém é o Senhor. E a Ti nós somos gratos a tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Como o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses, que ele aprendeu a ser humilhado e ser honrado. Que possamos aprender com o Senhor, que possamos aprender a viver toda e qualquer situação, mas mantendo fiel o nosso coração no Senhor. Amém e graças a Deus.